no chat, mas também pode entrar, tá? Desmuta e pode falar. Até prefiro que a gente discute já na hora, beleza? Bom, então esse livro aí é o livro 2 de vocês. Acho que vocês não pegaram esse material ainda, mas eu já vou dando sequência. Nós terminamos a revisão, né? Fizemos a revisão da frente A do livro 1B e a revisão da frente B também, né? Do livro 1B. Então nós fechamos lá as revisões. Então eu vou começar aí com vocês esse conteúdo novo que já tem a ver com o livro 2. Mas ele vai seguir uma sequência ali de algo que a gente comentou um pouquinho, né? Nós falamos lá dos tipos, dos fundamentos da climatologia que existe, os fatores e elementos. Eu falei também um pouco dos tipos de climas que estão ali dispostos no nosso planeta, tá? E o capítulo 8 ele foca só nos tipos climáticos do mundo e do Brasil também. Então é algo que a gente já comentou, né? Então vocês vão só relembrar aí, vai deixar mais vivo na ideia esses tipos de clima, beleza? Então, parte física também aí nesse primeiro capítulo da frente A, tá? Então, está seguindo essa toada desde o começo do ano, a frente A voltado mais para a parte física e a frente B voltado mais para a parte da geografia política, né? Então, os assuntos mais latentes, assim, mais atuais, para a gente poder discutir também, tá? Mas vamos continuar a mesma sequência. A gente trabalha 1 ou 2 capítulos da frente A, 1 ou 2 capítulos da frente B também, vai mantendo ali, conforme o planejamento lá também das avaliações do poliedro que vocês vão fazer, né? Nós também já estamos chegando aí no final do segundo bimestre, essa é a última semana para fechar notas, e também já as últimas semanas aí com conteúdo, já que a partir do dia 3, já começa um recesso de vocês e a gente só volta no dia 26, eu acho, 25, alguma coisa assim. Agora não me lembro. Para quem não ficar de recuperação, né? Por isso que tem que fazer todas as atividades, fazer lá a minha avaliação que está aberta encerra hoje, né? Quem deixou para a última hora, tá bom? E amanhã já não está mais aberta, aí já era. Ó, deixei sexta, sábado, domingo, segunda, tá? Então vocês tiveram final de semana todinho para fazer com calma, tranquilo, né? Então façam, quem não fez ainda, vai lá e faz, tá? Então esse capítulo 8 aí do livro 2, ele vai tratar ali dos tipos climáticos no mundo e no Brasil, né? Então essa imagem que apareceu para vocês também no conteúdo passado, para a gente poder falar da localização de cada clima, né? Para a gente poder entender, tá? E clima é algo que vocês estudam desde lá do sexto aninho. A gente sempre comenta clima, até quando a gente vai falar de outros aspectos da geografia física, por exemplo, vegetação. Quando eu falo de tipo de vegetação, a gente fala qual que é o tipo de clima que essa vegetação ela consegue se adaptar, né? Aí a gente fala de relevo, a gente fala também do tipo climático daquela área, porque o clima ele interfere na degradação do relevo através do intemperismo. Então, esses fatores da geografia física, eles se comunicam, eles estão interligados, né? Então, relevo, vegetação, hidrografia, temperatura, né? Eles estão todos ali interligados porque existe uma relação entre eles, uma relação de comunicação entre eles, né? Então, eles se comunicam a todo o momento, até porque esse planeta aqui ele está em constante transformação. Nós já falamos disso, eu já falei disso para vocês esse ano, que o planeta está em constante transformação sempre. Isso é algo que não vai mudar, né? Nosso planeta ele se reconstrói a todo o momento e ainda tem a ação do homem, a ação antrópica, que também contribui para isso, né? E também os seres vivos dentro desse planeta eles vão ter que se adaptar conforme as condições que o planeta oferece a eles. Então existem diversos povos, diversas etnias espalhadas no planeta Terra e eles estão também a todo momento se adaptando às condições que o planeta oferece a eles, principalmente as condições climáticas. Então nós temos povos que estão nos extremos, né, nos polos mais frios. Nós temos povos vivendo nas áreas mais quentes. Nós temos povos vivendo nas áreas mais úmidas, vivendo nas áreas menos úmidas, né? Nas áreas desérticas, nas áreas de montanhas, nas áreas de florestas. Então, os povos eles vão se adaptando.
tá? Eles vão sendo inseridos naquele contexto e se adaptando ali, criando o seu meio de vida, né? O seu modo de vida ali e desenvolvendo nessas áreas. Então, se a gente pega, por exemplo, o Brasil, que a gente já vai aprofundar na climatologia do Brasil, vamos falar de novo dos tipos climáticos que aqui existem. Por ser um país continental, tá, ele está disposto ali em várias latitudes, a gente sabe disso porque a gente viu cartografia recentemente, no começo do ano, e vocês viram também cartografia no passado, sexto, sétimo ano a gente falou disso. Então o Brasil, devido às suas várias latitudes, à sua localização geográfica, à sua grande extensão territorial, ele tem vários tipos climáticos dentro do seu território. E vários povos que foram se adaptando conforme cada tipo climático, né? Então nós temos povos que se adaptaram na floresta amazônica, onde é muito quente, é abafado e chove todos os dias, o índice pluviométrico é muito alto, né? Aí nós temos povos no Nordeste, onde o clima tende a ser mais quente, tá? E tem o Nordeste litorâneo que chove mais, e tem a parte central do Nordeste que chove menos, que se assemelha a um deserto, né? Que é o semiárido, tá? Então os povos também vão se adaptando àquela área, porque ali a produção fica mais difícil, a criação de animais fica mais difícil, o acesso à água fica mais difícil do que outras regiões, por exemplo, o Centro-Oeste, onde você tem a água em abundância, não é verdade? Fora as outras regiões desérticas. Então, a gente tem deserto lá no continente africano, uma grande área de deserto. Nós temos, tanto no norte quanto no sul, essa região desértica. Aí tem o Oriente Médio, que é basicamente só deserto, né? Aí tem a Oceania, a Austrália, tem o sul dos Estados Unidos e o norte do México também, que apresenta essa característica mais seca, com pouca pluviosidade, porém com uma amplitude térmica muito grande, né? E amplitude térmica é um termo que a gente trabalhou bastante na aula, no conteúdo passado, né? Que falava desses fatores e elementos climáticos, e eu quero que vocês lembrem, não quero que vocês esqueçam mais, por isso que eu pedi para anotar no passado, quero que anotem novamente, né? A amplitude térmica é a variação de temperatura existente dentro de determinada região. Então, a variação é o quanto ela vai de máxima a mínima dentro de um dia, né? O que é característica dessas áreas. Por exemplo, deserto do Saara, a temperatura de dia é extremamente alta, então muito quente, é insuportável sobreviver ao deserto do Saara, e à noite é extremamente frio, porque ao mesmo tempo que o sol, lembra lá da reflexão que nós falamos, reflexão do gelo, reflexão da areia, né? Então, nessas áreas, gelo e areia, a reflexão é muito maior. Então, reflete muito mais forte durante o dia os raios solares. Eles não infiltram, né? Então, bate ali e já reflete. Então, você sente aquele calor, passa mal, né? E, de contrapartida, na vegetação, essa reflexão é muito mais alta. Então, o sol bate ali, a vegetação acaba absorvendo mais esses raios solares. É isso? E libera também mais devagar, por isso que é mais ameno durante a noite o clima, do que no deserto, que a temperatura cai lá embaixo, fica extremamente frio e você fica insuportável que você consiga viver ali também à noite. Então fica insuportável de dia devido ao calor e fica insuportável à noite devido ao frio. Tá? Aí tem os climas de montanhas, que a gente falou também bastante, né? Clima de montanha nas grandes elevações, porque a altitude ela interfere na condição climática, é um dos fatores das condições climáticas, né? Então nós temos clima de montanha lá na Ásia Central, né? No Himalaia, no Everest, nós temos lá no Atlas nos Estados Unidos e aqui nos Andes, né? Na América do Sul também nós vamos ter esse clima de montanha, que são os mais atípicos, né? Clima temperado que pega toda a Europa lá, a gente também já tinha comentado, né? Mediterrâneo, que eu expliquei para vocês, não fica só naquela região do mar Mediterrâneo, ali a grande incidência deles, mas nós temos esse clima mediterrâneo nos Estados Unidos, temos ele aqui na América do Sul, tem lá na Oceania, então a gente também consegue encontrar esses tipos de climas, né? E o equatorial, que é um dos mais exuberantes climas, porque esse clima influencia diretamente na confecção ali de uma densa área na porção continental de florestas tropicais, devido à grande incidência dos raios solares. Lembra que eu falei, os raios solares são um dos principais agentes para manter ali ou para direcionar a temperatura das regiões, né?
Então, regiões onde os raios solares eles impactam com mais força, tende a ser mais quentes. Onde ele impacta com menos força, tende a ser mais frio essas áreas, né? Por isso que os polos são mais congelados que as áreas centrais. Beleza? Alguma dúvida aí? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos seguir aí, né? Então já vamos falar dos climas, tá? Entrar direto neles. Já que nós vamos falar dos climas mundiais e do Brasil, então primeiro aí o clima equatorial, que tem algumas características ali que são únicas desse clima, né? Então nós temos ele lá, quente e úmido durante o ano todo. Então esse é um tipo climático que nós temos aqui no Brasil, né? Então onde que nós encontramos esse clima equatorial? Tem aqui na América do Sul, tem no continente africano e também tem onde? No Sudeste Asiático, que é a região onde a linha do Equador, perdão, onde a linha do Equador está passando ali, né? Estão percebendo? Aquela linha que é o paralelo principal, né? O 0 grau, é onde nós temos a maior incidência de raios solares o ano todo. É a região onde a amplitude térmica ela é a menor existente no nosso planeta, tá? Por quê? Porque a condição climática é muito parecida o ano todo nessa região. É muito quente o ano todo, isso é um fenômeno dessa área, né? Chove bastante o ano todo, então muito úmida também. Então a amplitude térmica ela varia muito pouco, então ela é muito baixa essa amplitude térmica, essa variação de temperaturas existentes aí nessa área, tá? Predominante em regiões próximas à linha do Equador, onde essa linha corta. Temperatura média ali, anual, dessa região, 25 graus, que dá para a gente dizer que é bem quente, né? Se essa é a temperatura média, então você vai ter uma mínima ali de 23, 24, e a máxima sempre 30, 32, 34 graus, então quente durante o dia, chovendo também devido à presença da floresta, porque são regiões onde nós temos florestas e rios, e o sol incidindo faz ali com que ocorra nessa área que nós chamamos de evapotranspiração, né? Você tem a evaporação e a transpiração também ali das plantas e do rio, o que contribui para a formação do que nós chamamos nessas áreas de rios voadores, né? Principalmente aqui na floresta amazônica, tá? Então, a formação dos rios voadores, que são nuvens de chuvas que abastecem a própria floresta, então ela fabrica a sua própria chuva, tá? Já no Sudeste Asiático, a gente comentou, muda um pouquinho numa época do ano, né? Época do verão, principalmente. E tem verão e tem inverno para os dois tipos desse fenômeno, né? Que são as chuvas monsônicas. A gente comentou também, que é o período onde os latifundiários lá, latifundiários, vamos por assim, camponeses, né? Produtores do campo, eles aproveitam para produzir ali a risicultura, naquilo que eu expliquei para vocês, no recorte das montanhas, a produção de arroz para poder ir armazenando a água que vai escorrendo da montanha, né? Então eles aproveitam todo o território lá, já que é um território acidentado e de difícil acesso de máquinas. Então eles vão cortando as montanhas e assim eles produzem arroz nessas montanhas a partir dessas monções que vão chegando em determinada época do ano. A média ali, ó, de volume de chuva, 2.000 milímetros anuais. Isso é muito? Muito comparado a regiões que não chove em determinada época do ano, como é o caso, por exemplo, do Cerrado, né? Cerrado, o nível de chuva ele diminui bastante na época do inverno, que por acaso o inverno começou para a gente ontem, né? Então ontem oficialmente começou o inverno aqui na nossa região, dia 21 de junho, né? E ele vai até dia 22 de setembro, o inverno aqui para a gente. 22 de setembro, isso? 22 de setembro, né? Que é quando encerra o nosso inverno. Então esse é o período onde a gente tem as menores taxas, né, de umidade, porque a precipitação, o índice pluviométrico também aqui da nossa área diminui bastante, né? Então aqui as áreas de florestas, ó, florestas perenes, né, significam florestas densas, rios perenes, bem caudalosos, de fáceis navegações, né? Justamente nessas áreas aí onde nós temos a floresta, a principal forma de navegação são as embarcações, né?
Isso é muito comum, por exemplo, aqui na floresta amazônica, o transporte hidroviário, aproveitando ali, né, esses rios, do que as estradas, porque existem regiões que estão mais distantes das outras, tem áreas que nem foram ainda ocupadas, né, pelos seres humanos, então eles usam muito aí o quesito hidroviário nessas áreas, tá? Por que a gente fala que é uma floresta mais densa? Porque aquela primeira imagem lá da esquerda mostra isso pra gente, né? São florestas de troncos largos e altos, né, com copas também grandes e uma encostando na outra, então de cima você nem consegue ver o solo, por isso extremamente densa. Um solo muito abastecido de matéria orgânica. Então, o solo da floresta amazônica ele é muito abastecido de matéria orgânica, o que não significa que ele é um solo bem produtivo, né, bem nutrido, tá? Porque quando você desmata e introduz nessa região práticas agrícolas, é perceptível a necessidade de ficar trabalhando nesse solo, porque ele é um solo fraco. Então, ele depende da matéria orgânica. Porém, aqui no Brasil, nós temos avançado cada vez mais com as práticas agrícolas nessa região, o que preocupa vários ambientalistas do mundo todo, porque essa região da floresta amazônica, que é onde nós encontramos esse clima equatorial, é uma área de preservação permanente. Então, seguindo o rito aí, né, das leis ambientais e das convenções internacionais, essa área não poderia ser utilizada para nenhum tipo de atividade econômica, a não ser as atividades extrativas legais. O que é uma atividade extrativa legal? A coleta de frutos, né, por exemplo, das vegetações aí dessa região. Por exemplo, o látex, né, retirar o látex da seringueira, a coleta do açaí, né, atividade extrativa da castanheira, do babaçu, tudo isso preserva, né? Então são atividades extrativas legais. E nós temos as atividades extrativas ilegais, por exemplo, a extração da madeira sendo praticada nessa área. Você fala assim, mas isso é um fenômeno só brasileiro? Não é, mas essa é a maior floresta equatorial que tem, né? Porque tem desmatamento também na floresta do Congo, só que lá é diferente. Lá não é para introdução de latifúndio. Lá é por causa da extrema pobreza, né? As pessoas vão se aproximando da região do Sahel, que são as bordas do Saara, mais próximo da floresta, e vão desmatando a floresta porque é um solo mais rico em nutrientes. Só que, como eu disse, funciona da mesma forma da floresta amazônica. Uma vez matado, você não tem nutrientes para abastecer aquele solo, logo ele se torna impróprio e aí essa pessoa ela muda. Vai fazer a mesma coisa de novo. O nome disso é agricultura itinerante, né? Essa mudança. E prejudica demais essas áreas de preservação permanente também, tá? E no Sudeste Asiático, que é onde nós temos a presença dessa floresta também, aí tem uma outra característica, que é a entrada de empresas estrangeiras para poder utilizar esses recursos naturais, certo? Então, lembra que o Sudeste Asiático, o ponto de industrialização deles é pautado na plataforma de exportação. Ou seja, também são de industrialização tardia, mas plataforma de exportação. O que significa receber a empresa de fora, essa multinacional, e permitir que essa multinacional explore primeiro o trabalhador, né, com baixa remuneração, depois também explore o meio ambiente, como abastecimento de recursos, né, de matéria-prima. Tá? Então, o Sudeste Asiático também tem uma degradação muito forte das suas florestas devido a esse avanço do capitalismo nessas áreas. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo dormiu? Ninguém fala nessa aula? Só eu que fico Não, falando. Ah, tá acordado aí, né? Deixa eu aceitar o Braga aqui. O Braga mandou aqui convite para entrar. Agora. Fala, Braga. Boa tarde, meu irmão. Você tá bem? Ixi, o Braga já entrou dormindo também aí na aula. Também não falou comigo. Deve estar jogando Então, forte desse. certeza, né? Ele e o Jaime. O Jaime sempre tá jogando também, vocês me falam. Jaime, vamos lá, presta atenção aí. Beleza? Galera, eu quero muito que vocês vão participando aí. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisinha, quiser falar também, né? Trocar uma ideia. Senão fica só eu aqui falando, aí vocês não estão prestando atenção, ninguém nem. Todo mundo dormindo. Fala comigo, tá? Eu fico muito sozinho aqui. Fica assim não, Brito. Falando. Calma, velho. Aê, Luciano. Aê, viu?
Já falou comigo aí. Bom, tem o clima tropical também, que a hora que a gente for falar do Brasil, nós vamos entender que esse clima tropical brasileiro aqui ele pode ser dividido, né, em dois subclimas, tá? A gente ainda vai falar dele. Vamos repetir ele aí, rever ele aqui como falar do Brasil, né? É um clima mais quente, a gente tem ali a questão da variação da umidade nessas áreas, porque existem estações que o índice pluviométrico, o índice das chuvas, diminui bastante, né? Então, localizado ali entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, é onde nós encontramos esse tipo climático. Lembra que as zonas térmicas elas estão nos dois polos, então a gente encontra variações climáticas no norte e variações climáticas também ao sul, né? Bom, podendo ser ali tropical seco e tropical úmido, depende da localização e do recorte da região que a gente esteja analisando. O seco geralmente tem a ver com a parte do continente, né? Mais adentro do território, principalmente aqui na região do Brasil, então é um continental mais seco aqui na região do Cerrado. E o tropical úmido tem a ver com o litoral brasileiro, a região litorânea, a formação das nuvens de chuvas no litoral, né? Temperatura média ali de 20 graus, o inverno não é tão rigoroso nessas regiões, não quer dizer que não faça um friozinho. A gente viu isso nos últimos dias aqui em Campo Grande, né? Agora está mais tranquilo, mas teve umas semanas aí que já fez um friozinho, né? E nem era inverno, agora que está começando o inverno de fato. Então, para os próximos meses, quem sabe a gente tem mais uns diazinhos aí de frio para acordar cedo, né? Torcer para que esses dias sejam agora nas férias e aí a gente possa dormir até tarde, né? Curtindo o frio. E se não for, tá todo mundo ferrado. Todo mundo vai ter que acordar cedo para ter minha aula aí, né? Principalmente na sexta-feira. Quero nem saber. E à tarde também. Se tiver frio à tarde, vai ter que acordar também e participar. Quero nem saber. Né? Ou entrar aí e ficar todo mundo quieto, assim, igual tá agora aqui. Todo mundo dormindo aí, entrou e foi dormir. Não é isso, o Eduardo Eli? Ó, o Eduardo Eli, ó. Nunca me responderá, ó. É isso? Aí, viu? Dormindo. Vamos lá. Precipitação também nessa região, né? O índice de chuvas aí nessa área vai variar de 1.000 a 2.000 milímetros anual, né? Significa que nós temos chuvas bem distribuídas todo o ano, mas principalmente concentradas ali no período do verão. É no verão que essa chuva ela tende a cair mais na nossa região aqui, né? É o período que mais chove devido à entrada das nuvens de chuva nessa região, o encontro das massas de ar quente, massa de ar mais úmida, a precipitação das chuvas no final de tarde, na época do verão, isso ocorre mais aqui na nossa área, ocorre também mais no litoral. É muito comum você estar lá na praia durante um solzão, finalzinho da tarde, você vê aquela nuvem carregada e começa uma tempestade, né? Então, e depois no outro dia tá sol de novo. Então é comum nessa época do ano esse tipo de chuva. Então vai falar, chuva de verão, né? Vai rápido, passa rápido, tá? Então ali nós temos a presença nessa área do que nós chamamos, né, desse clima tropical de cerrados. Então cerrados que são comuns aí na região, inclusive nós somos aqui um estado da região do Cerrado, né, do Brasil. Continente africano também tem cerrados, só que lá é um outro tipo, né? É a savana africana é como se fosse aqui a nossa savana, como se fosse o nosso cerrado. Vegetações parecidas, não são vegetações iguais, e espécies também de animais que têm ali características parecidas. Características, não falei que são iguais, né? Então sempre tem o Brits falou que a savana africana é igual a savana brasileira. Claro que não. Tem animais exóticos que existem lá e tem animais exóticos que existem aqui, né? Por exemplo, lá tem leão, né? Aqui tem a pivara, né? Então são animais assim que diferem um pouquinho, né? Mas estão presentes dentro do cerrado. Tem onça pintada, né? Lá tem zebrinha. Então tem vários tipos de animais aí de savana característicos do continente africano e também aqui da nossa savana, que é o cerrado. O que mais se assemelha com a africana é a questão da localização da faixa, né, da zona térmica, e também a questão do clima, a variação climática, a amplitude térmica nessas áreas, que é muito parecida com a variação climática aqui da nossa região do Cerrado. Beleza? Clima tropical, tudo tranquilo? Ninguém falou nada? Vamos dando sequência. Subtropical.
Esse clima aí nós temos no Brasil também, ó, tá aparecendo subtropical lá, né? No Brasil, o sul do país, ele é dominado por esse tipo aí de clima subtropical, clima mais frio na época do inverno, né? Então são as médias que nós temos ali, né? Então o verão, faltou ali colocar, a média vai estar em torno de 25 graus, tá? E o inverno mais rigoroso. A gente tem de zero ali a menos 10 graus, dependendo da região que a gente esteja analisando. A Europa, por exemplo, chega a temperaturas negativas. O próprio sul do Brasil, dependendo ali do inverno, do ano, ele também tem temperaturas negativas. Eles são um período mais rigoroso, né? Um período mais rigoroso, tá? Clima quente e frio, com estações bem definidas, muito parecido com o clima temperado, que a gente ainda vai ver, que também tem estações bem definidas. Esse termo estações bem definidas, ele fica muito vago, né? O que significa estações bem definidas? Significa que a gente consegue perceber as 4 estações do ano, né, bem bonitinhas ali, distribuídas dentro daquela temporada, dentro daquele ano, tá? Coisa que a gente não consegue perceber aqui na região onde nós vivemos, aqui no centro-oeste brasileiro, na região do Cerrado, né? Porque aqui nós temos 2 estações bem definidas. As outras acabam misturando ali com a característica dessas duas, né? Então, aqui nós temos um inverno frio e seco, que está começando, e vocês vão ver por que eu falo que ele é frio e seco, porque o índice pluviométrico diminui, a umidade baixa, começam as doenças respiratórias, o nariz sangrando, começa aquela loucura toda, né? Queimadas, o povo vai queimando o terreno, queimando fazenda e vai aumentando as queimadas aqui nessa região, né? O próprio fogo vai se propagando dependendo do calor ali da área, tá? E o inverno, né? O inverno frio e seco, e o verão, que é mais quente e chuvoso, o índice pluviométrico acaba aumentando. Então essas são as 2 grandes estações aqui da nossa área. Mas do clima subtropical a gente consegue perceber essas 4 estações do ano bem distribuídas ali para a gente poder analisar, né? Precipitações médias ali também, a gente tem próximo a 2.000 milímetros, faltou colocar ali, mas depois eu vou ajeitar para vocês, tá? Distribuídas ali ao longo de todo o ano, então são bem distribuídas também o ano todo dentro desse clima subtropical. A gente também já tinha comentado ele, né? No conteúdo passado, então só para a gente rever. Mata de araucária, típica dessa região, então, típica do sul do Brasil. Quem conhece ali Santa Catarina, né? Paraná, a gente encontra muito esse tipo de vegetação. Mata de araucária, pinheiro do Paraná. A gente encontrava até em maior quantidade há uns anos atrás, só que é um tipo de vegetação que é muito utilizada lá no sul do país, né? Para confecção, fabricação de móveis, sempre foi usado, desde o período da colonização da região. Para confecção de móveis, sempre foi muito utilizada, também para geração de fonte energética, como carvão, né? Para poder cozinhar, então, fazer embarcações, fazer moradia, então eles usavam muito essa mata de araucária, por isso que a gente não encontra ela em grande quantidade, a gente consegue avistar uma ou outra assim mais esparsa, mas em grande quantidade a gente não encontra mais esse tipo de vegetação lá no sul do país também, porque ela foi bastante degradada e utilizada ali pela ação antrópica, né? Então, esse tipo de vegetação parece uma tacinha assim, ao contrário, que é bem interessante. Essa é a mata de araucária, ou pinheiro do Paraná também, é um tipo de vegetação típica dessa área subtropical. O clima mediterrâneo, né? Que também é um clima que a gente já tinha comentado, então nesse papinha mostra aí onde nós encontramos esse clima mediterrâneo, fugindo lá da região do mar Mediterrâneo. Então tem lá na América do Norte, tem na América do Sul, tem no sul do continente africano e no norte do continente africano, tem no sul da Oceania, ali, principalmente da Austrália. São as áreas onde a gente encontra esse clima mediterrâneo, né? Então você tem ali verões quentes, uma média de temperatura de 25 graus, e aí o inverno ele não é tão rigoroso quanto o norte. Indo mais para o norte, principalmente regiões de vegetação, de clima mais frio, né? Clima polar, onde tem a influência do clima polar. Tá? Mas vai ter uma variação ali entre 0 e 15 graus, então isso é importante que a gente fale sempre. Então tem uma variação no período do inverno. Tá? Chuvas.
acontecem com uma média maior no período do inverno, então chove mais, né? Variação de 500 a 1.000 milímetros nesse período, né, do inverno no Mediterrâneo. É uma região que pega ali vários países da Europa e essas áreas são áreas onde tem produção agrícola na União Europeia, né? Você pega o sul da Espanha, você pega o sul de Portugal, você pega o sul da Itália, você pega a Grécia, né? Que são áreas onde aproveitam esse tipo de clima para produzir a agricultura, tá? Aí você tem uma parte da Turquia também que aproveita bastante esse período aí para poder a questão do clima mediterrâneo para poder produzir no campo, né? Para abastecer não só o mercado interno ali, né, do país, mas também os outros países próximos da União Europeia. A União Europeia que tem muita produção no campo, ao contrário do que a gente pensa, que é só produtos tecnológicos, eles produzem bastante no campo também. Então, eles têm até um certo controle do que vão comprar de outros países, como no caso do Brasil, para não fazer muita competição interna e quebrar as nações, né? Quebrar a Itália, por exemplo, é um país que tem indústria ao norte, mas a grande concentração é no campo no sul, né? Verão, quente e seco, isso é importante. O inverso do nosso aqui, que é um verão quente e úmido, né? Lá é quente e seco. É importante que a gente fale também que nos últimos anos tem ocorrido uma coisinha que se chama alteração climática, né, nessas áreas. Tá? Em todas as regiões climáticas do planeta tem ocorrido uma alteração climática muito grande. O que tem a ver essa alteração climática? Significa que em épocas do ano que deveriam ser mais secas, tem ocorrido ali um período maior dessas secas, né? Elas têm se estendido mais tempo devido à ação antrópica mesmo do ser humano no planeta, seja com o aumento da poluição e o aumento também das temperaturas, derretimento das calotas polares, né? A questão da inversão térmica, ilhas de calor, todas as ações do homem vão impactar diretamente nessas condições climáticas e nos fatores climáticos que a gente já comentou, né? E nos tipos de climas também do planeta. Quem assistiu ontem o jornal, o Fantástico, viu que eles estavam fazendo uma matéria lá na Sibéria, uns caçadores de marfim de mamute, que viveram há aproximadamente 10 mil anos atrás, né? Aí eles conseguiram encontrar, porque a região da Sibéria ela tem tido um derretimento muito maior na época do verão europeu do que tinha no passado. Eles encontraram o marfim ali próximo a rios, em áreas onde não derretia no passado e agora derrete, né? Principalmente ali terra que era congelada, agora está derretendo mais rápido. Isso é uma preocupação, isso tem que ser uma preocupação para a gente, né? Porque a alteração climática acaba impactando diretamente nas nossas vidas, né? E na nossa característica econômica. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente voltado para o setor primário. E a alteração do clima, essa mudança climática, ela vai impactar também na agricultura do Brasil, né? Então, o Brasil, que é tem um território que produz bastante, conforme essa alteração climática ela vai ocorrendo, né? Conforme essa alteração climática ela vai ocorrendo, ela vai surgindo aí para a gente, isso também tende a ir modificando o nosso sistema produtivo. Então, em áreas que começava ali no verão com chuva, por exemplo, cerrado, nós vamos ter aí, então, verões com precipitação menor, tá? E o período da estiagem, ele tende a ser maior, né? Então, período das secas. As grandes propriedades rurais, que têm ali sistemas de irrigação, não vão sentir tanto essa alteração climática, né? Quem vai acabar sentindo mais alteração climática são os pequenos produtores rurais. E esses vão sentir ali essa grande variação de temperatura, né? E a estiagem prolongada. O surgimento de semiáridos em regiões que não existiam. Então, nós já temos a expansão do semiárido aqui no Brasil ocorrendo no norte de Minas Gerais, na Bahia, tá? Então, o semiárido que era da região nordestina, devido à alteração climática do planeta, ele tem se estendido para outras áreas também do planeta. Nós podemos ter um semiárido no futuro aqui na região centro-oeste. E isso é ruim, é bom, é péssimo, né? O solo fica improdutivo, fica raso, você não consegue produzir.
nessas áreas, né? Então, aí um tipo de vegetação do clima mediterrâneo. Clima desértico, a gente comentou também no conteúdo passado sobre o clima desértico, e vamos falar mais um pouquinho dele. Bom, então, deserto nós temos espalhados aí, né, pelo planeta, tem várias áreas de deserto. Aqui no Brasil nós não temos desertos, mas nós temos aqui um semiárido, né, que se aproxima muito do deserto. E nós vamos falar depois dele, é o que a gente for analisar o Brasil. Então, nós temos os desertos aí espalhados, tem lá no continente, na América do Norte, Estados Unidos tem uma área de deserto muito grande, o México tem uma área de deserto muito grande, o que não significa que não tem ali recursos naturais, né? Uma região de bacia sedimentar desgastada, onde você encontra ali alguns tipos de minérios, como no caso o petróleo, por exemplo. Na América do Sul, nós temos também uma área onde possui o clima desértico, né, com índice pluviométrico mais baixo, que é uma das características, e amplitude térmica, que é o deserto do Atacama. Aí o continente africano tem ao norte o Saara, que é o maior deserto aí do mundo que nós encontramos, né, e ao sul Kalahari, né, e aí tem o deserto do Oriente Médio também, que é sagrado, porque tem várias passagens lá do nosso livro que falam sobre esses desertos, né? Aí tem a parte da região do Cáucaso, mais pro leste ali da Ásia, indo para a Ásia Central, né? E também na região da Oceania, principalmente na Austrália, tem um grande deserto lá, que é onde tem aquela montanha famosa, que dá nome a um restaurante que eu sei que vocês frequentam, porque vocês gostam bastante de ir lá nesse lugar, né? Que é o Outback. Então, essas áreas são as áreas de deserto que nós temos aí, né? Característica, amplitude térmica é a primeira, então, média durante o dia ali de 30 graus, né? De 30 a 50 graus é uma média de deserto durante o dia. E as noites, elas têm ali a temperatura mais baixa, então são muito mais frias. Chegam a ser congelantes, você nem entende por quê. Mas é de fácil explicação, uma vez que essas áreas refletem mais a radiação solar, né, durante a noite, libera o calor muito mais rápido quando a noite chega, por isso que fica mais frio, tá? Chuvas são raras, então chuva rara já garante para a gente uma umidade do ar muito mais baixa, né? Vocês já aprenderam isso também. Se é uma região que não chove, não tem umidade do ar, fica mais difícil respirar, o ar fica mais pesado, né? Clima mais seco, tá? Então você tem dificuldades ali de desempenhar a sobrevivência nessas áreas, tá? Se pega uma área desértica comparada a uma floresta equatorial, não tem nem ideia do que é essa umidade nessas áreas, né? Porque uma área de floresta equatorial é 100% de umidade, chove todo dia. Na área desértica você tem ali indicadores de umidade próximo a 3, 4%. Vocês vão ver, e é importante, eu quero que vocês prestem muita atenção esse ano, porque agora está chegando o inverno, vamos falar daqui da estiagem do Centro-Oeste, e é muito comum comparar a umidade aqui da nossa região Centro-Oeste com a umidade do continente, ou dos continentes onde tem desertos, geralmente com o deserto do Saara, que tem uma umidade média ali de 6%. Então, teve anos que o Centro-Oeste brasileiro teve ali regiões, por exemplo, Goiás, que a umidade estava 4%, mais baixa que a do deserto. Então, a umidade mais baixa que a do deserto, e isso é possível sim, tá? Então, aí algumas imagens aí mostrando os desertos, né? A gente possa ter ali uma noção. São áreas que são desgastadas, a gente já viu isso quando falou da geomorfologia, desgastadas há milhões de anos, por isso que você tem um solo ali mais arenoso. Significa que essas rochas elas sofreram ali o processo de intempéries, né, de desgaste, de intemperismo durante um período muito longo, tá? Por isso que estão desgastadas dessa forma. E essas regiões, dependendo da área, nós encontramos vários recursos naturais. Então, você encontra nessas regiões combustíveis fósseis, minérios preciosos. Então, é muito comum a gente encontrar nessas áreas aí esses recursos, né? O deserto do Saara ainda tem uma coisa que é
fenomenal, que é isso aqui, ó, vegetação no meio do deserto, que eu acho que eu comentei com vocês no conteúdo passado, tem a ver com os afloramentos do lençol freático na superfície. Então, formam-se ali nessas áreas o que nós chamamos de oásis, né? Então, esses afloramentos, a superfície mais próxima do subsolo, a água chega e aí começa a desenvolver a vida naquela região. Então, isso é um oásis. Para quem não sabe, lembra então o afloramento da água do subsolo na superfície, é uma região mais baixa, e esse afloramento ele ocorre numa frequência mais alta. Por isso que os viajantes acabam parando nessa região e abastecendo ali, né? Cantil, deixando o camelo também tomar uma água, já que o camelo é um animal que se adapta muito bem a esse tipo de clima. Fica vários dias sem tomar água, né? E ele aguenta, ele é bem resistente a esse tipo de clima e de território, tá? Clima temperado. Então, porção norte lá do nosso planeta é onde nós encontramos esse clima temperado, né? Clima com invernos frios, menos 5 graus ali a média, precipitações anuais variando de 1.000 a 2.000 milímetros, quer dizer que chove bastante também nessa região, e os verões também são mais a menos. É importante também que se fale que nessa região nós temos ali as estações bem definidas, então a gente consegue perceber também nessa variação das estações do ano com uma clareza muito maior do que outras regiões como a nossa aqui, o clima temperado. Então, presente no hemisfério norte, vegetação ali, as florestas, né? Florestas boreais, tá? Já numa transição mais ao norte para taiga e depois para tundra, mais próxima das montanhas, das grandes elevações do extremo norte também, que são vegetações mais rasteiras. A gente tem florestas boreais, como é o caso, por exemplo, do Canadá, né? E do norte dos Estados Unidos, e dessas florestas boreais indo mais para a porção do trópico, né? Do extremo, outros tipos de vegetações como a taiga e a tundra, são vegetações mais rasteiras de clima frio, né? Caracterizadas aí como vegetações de clima frio, tá? Aqui, esse é um tipo de vegetação, né? Floresta boreal desse período aqui, dessa região. Então, pinheiros, a gente vê bastante lá na época do Natal, né? A gente vê bastante desses pinheiros. É muito comum lá na região da América, da porção norte do nosso planeta. A gente encontra bastante desse tipo de vegetação, principalmente no Canadá. É muito comum ali esse tipo de vegetação. A Europa já desmatou boa parte desse tipo de floresta deles. No avanço ali da indústria, boa parte desse tipo de vegetação foi desmatada. Então a gente encontra uma parte dessa vegetação ainda intacta no Canadá, é o melhor exemplo. E nos Estados Unidos também, né? E aí, clima mais frio ali na região do Alasca também tem um pouco dessa vegetação, que são áreas também de preservação e de pouca ocupação humana devido ao frio, né? Se fosse mais ameno, com toda certeza também já teria sido desmatada ali aquela região mais fria do Alasca, né? Da ocupação humana, tá? Então, a questão da temperatura ela também está relacionada a essa ocupação humana e degradação do meio ambiente. Regiões onde o clima é mais ameno e mais agradável, a ocupação humana ela vai ocorrer mais forte e a degradação vai ocorrer mais forte também. Você fala assim, será que é possível isso? Claro que é possível. Olha só a nossa Mata Atlântica, olha só o nosso Cerrado, né? Seja para ocupação humana quanto para atividade agrícola, tá? Onde é mais ameno, o solo é mais propício, o ser humano ele vai desmatar e vai degradar sim, né? Não está ligando muito para isso, não. O clima frio de montanha, aí tem uma condição que o principal fator dele é a altitude, então a questão do relevo. Nós temos esse clima frio de montanha em várias regiões do planeta. Então tem toda a região da Ásia lá azulzinha, ó, que é a parte da cordilheira do Himalaia, né? É uma região de clima de montanha. Então quanto mais alto, maior será a pressão atmosférica e também mais frio ele deve ser, né? Naquele primeiro mapa lá que eu mostrei para vocês no começo da aula, se vocês estiverem acompanhando aí, vocês devem ter percebido, o continente africano também tem uma área de clima de montanha.
que é uma grande elevação que existe ali no continente africano, naquela região, que é o Monte Kilimanjaro, né? Tem o Kilimanjaro, tem o Quênia, todos eles têm ali uma variação de temperatura em relação aos outros relevos, às outras regiões do continente africano, que estão em regiões mais quentes, né? Então, devido à sua grande elevação, tem mais de 5.000 metros de altura, esses relevos no continente africano, no topo a gente consegue perceber a formação de gelo, ou seja, mais frio aquela área devido à sua altitude. Isso é o principal indicador de uma grande altitude, né? Quanto maior for uma montanha, mais frio será lá no topo e você vai encontrar a formação aí ou ali a apropriação, né, o ponto desse gelo nesse topo dessas montanhas, tá? Frio constante durante todo o ano, em razão das altitudes mais altas. Então você tem frio ali o ano todo nessas regiões de grandes elevações, né? A média anual vai variar, tá? De 0 grau até abaixo de zero. Presença de neve é muito comum também nessas regiões. Olha a Cordilheira dos Andes, né? A Cordilheira dos Andes é uma região que está mais próxima aqui da gente, da nossa realidade. Neve ali na porção dela todinha, né? No decorrer dela, pegando a região andina, os países andinos, né? Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então, as grandes elevações também tem gelo lá nas montanhas. Isso é muito interessante. Nos países nórdicos também nós temos esse frio de montanha sendo encontrado. Então, presença de gelo também ali, né? Precipitação anual média, 1.500 milímetros. É importante a gente ressaltar que essa precipitação nem sempre vai ocorrer em forma de chuva, né, em gotículas de água. Também tem a precipitação em flocos de neve, né, acumulação do gelo. Lembra? A gente acabou de falar, tem muito gelo nessas áreas. Então, quer dizer que tem acumulação ali. São as chamadas neves eternas. Lá no passado, vocês viram hidrografia. Esse ano, acho que a gente não falou de hidrografia ainda, não me recordo. Mas no passado, vocês viram. Dentro da hidrografia, nós temos um planeta que ele é composto por água. A gente sabe disso, né? Tem mais água aí do que massa sólida, né? Superfície sólida, para a gente melhor dizendo assim. A massa sólida do planeta todo é de massa sólida, mas superfície sólida. Então você tem mais superfície líquida. Só que boa parte dessa superfície líquida ela é encontrada em água salgada. Né? Você tem lá 97,5% de água salgada, 2,5% de água doce. Desses 2,5%, você tem 70% dessa água doce, desses 2,5%, 70% dele, ou seja, a grande maior parte dessa água potável, água doce que serviria para o consumo humano, se encontra em geleiras, nos dois extremos, e também em neves eternas, que significa que o derretimento é muito mais lento. Então, para a gente ter acesso a esse tipo de água, vai demorar muito mais tempo. Aí o restante, o que sobra é de rio, 30% ali você vai ter uma divisão entre rios, lagos e aquíferos. Então, muito pouco a quantidade de água potável que tem no planeta. Só que o derretimento dessas neves eternas contribui para a formação dos principais rios do planeta, né? Se você analisa, por exemplo, o rio Amazonas, ele é oriundo também, além, é claro, da grande chuva, né, que ocorre nessa região, do derretimento dos Andes, né, de montanhas ali dos Andes. Então, o gelo vai derretendo, aquela água vai chegando até as nascentes do rio e contribui para a formação dele, né, a formação do rio Amazonas, esse rio maravilhoso aí, né, que serve para navegação e corta o Brasil. Corta o norte do Brasil, surge em países vizinhos, mas corta o norte do Brasil também, tá? Então, precipitação anual ali de 1.500 milímetros, que nem sempre é chuva, boa parte é em flocos de neve ali, algumas das grandes elevações que nós temos, visto de cima. Variação, os ventos eles tendem a ser mais fortes nessas áreas, nós comentamos, né, a movimentação do ar tende a ser mais forte nessas áreas, tá? O frio, né, baixas temperaturas, certo? A acumulação então do gelo nessas áreas também vai ocorrer de uma forma mais forte, mais densa, né? Essas são as grandes elevações, tá? Clima polar, facinho também de falar desse clima polar, não tem muita dificuldade, porque nós encontramos esse clima polar aonde? Nos dois extremos do nosso planeta, né?
Então, nós temos o clima polar dentro dos dois círculos polares, um ao norte e outro ao sul. O norte ali é a região do Ártico, né? Clima polar ártico lá, influencia nos Estados Unidos, influencia no Canadá, influencia no norte da Europa, com a formação de nuvens frias, né, que chegam a esses continentes, principalmente no período do inverno, período em que os raios solares não incidem com tanta força lá. A mesma coisa ocorre aqui na nossa região, é isso? Então nós temos uma região aqui também, onde mais ao sul tem um outro extremo, que é a Antártida, né? No círculo polar aqui. Tá? Então, quando é verão lá, aqui se forma mais massas de ar frias e essas massas caminham conforme a movimentação do ar, os ventos vão levando elas, né, para as porções continentais. Então, nós sabemos que o inverno chega aqui na nossa região conforme essas massas elas vão caminhando, né, dependendo ali do período do ano. Se é verão lá no norte, como começou, né? Ontem começou o verão de fato no hemisfério norte. Significa que começou o inverno aqui para a gente no hemisfério sul e vice-versa, né? Quando começar o verão para a gente aqui, lá em 21 de dezembro, começa também para eles o inverno deles, né? Que é mais rigoroso que o nosso devido à proximidade maior que eles têm ali com o círculo polar ártico, né? Então, mais rigoroso, maior concentração de frio, ela se estende mais naquela região do que aqui para a gente. Aqui a nossa concentração de frio está mais ligada a esse período do ano e muito mais ligada também às regiões mais ao sul, né, dos continentes. Então o sul fica sendo mais frio do que o restante do território. Isso não quer dizer que a massa de ar polar não vai chegar aqui na nossa região. Chega, a gente já viu no conteúdo passado. E também, na hora que eu for falar do Brasil, eu vou mostrar essa massa de ar fria também entrando aqui no nosso continente, né, para a gente poder ver aí essa massa de ar fria, tá? Aí as regiões polares, né? Tem pouca vegetação nessas áreas, quase nenhuma vegetação. O congelamento, né? A expansão desse congelamento nos períodos de inverno. Então há um crescimento das áreas congeladas no inverno, elas vão congelando outras águas. Também tem a questão da variação da ação antrópica no clima. Então, o aquecimento global ele interfere diretamente nessas regiões aí, onde nós temos as grandes geleiras, o que aumenta o nível da água do planeta, né? O que vai fazendo com que as espécies migram ou até mesmo morram por falta de alimentos, e conforme vai aquecendo, então as regiões vão diminuindo ainda mais, né? A questão dos alimentos para poder abastecer as espécies, tá? Então, ali alguns animaizinhos, pinguinzinho, né, que é típico daqui da região. Lá no norte, o animal típico lá da região norte é o urso polar, né? Nós não temos urso polar aqui no sul. Nós temos o pinguim. Lá eles têm o urso polar. Então essa é a grande diferença aí entre os trópicos, né? A questão da fauna, tá? Outro ponto importante também é que o Ártico, que é uma região congelada, ele é usado para fins econômicos. Lá existem povos que viviam lá no Ártico antes da chegada de colonizadores, né? De americanos, de estadunidenses, de russos, de europeus ali naquela região. Tá? Existiam lá os chamados esquimós. Eles não gostam mais de ser chamados assim. Então existiam lá os inuites, que são nativos daquela região da América do Norte. Tá? E essa região é muito comum a prática extrativa mineral. Então eles extraem do Ártico minérios, né, abastecem ali os seus países. Cada país tem uma área de extração, tem uma área de absorção, né? Então eles vão ocupando essas áreas. Tem criação de animais também, né? Lá no Ártico. E isso não ocorre aqui no Sul. Isso é importante que vocês entendam. Não ocorre porque tem um tratado assinado, né, entre as grandes potências, entre os países do mundo todo, em relação à ocupação do Polo Sul. Né? Então, o Polo Sul não pode ser ocupado, ele só serve para fins de pesquisas. Tá? Então, os países montam bases para poder fazer pesquisa nessas áreas, pesquisa de solo, pesquisa de alteração climática, já que são as regiões que mais recebem ali, né, a onda de calor.
tá? Então, o Polo Sul, aqui, a Antártida, não tem ação humana para fins capitalistas. Então, não tem extração de mineral, não tem criação de animais, não tem nada disso. O norte já tem. O norte já tem extração mineral, já tem utilização, né, de recursos naturais daquela região. O norte tem. O sul não possui, tá? É importante também que vocês saibam disso. O clima é parecido, mas existem atividades em uma região que não existem na outra. Então, a região aqui sul não tem nenhum tipo de atividade econômica ligada a ela, porque existe um tratado assinado desde 1961 que impede ali a ocupação dessa área, né? A não ser para fins de pesquisas, tá? Já para a gente caminhar para fechar nossa aula de hoje, clima semiárido. Esse clima nós conhecemos, nós temos aqui no Brasil, né? Quente durante todo o ano, média ali de 25 graus, chuvas escassas, uma média de 300 milímetros por ano. Essa é a diferença entre o semiárido e o deserto, porque ainda consegue, né, ter chuva. O deserto não tem chuva nenhuma. Tá? A umidade do ar também é baixa, né? Mas ainda consegue ser mais alta que do clima desértico, né? Porque tem ali, querendo ou não, uma chuvinha em determinada época do ano, tá? Então, essa é a grande diferença ali do semiárido, né? Quando vocês olharem essa imagem, vocês vão ver que lá no continente africano também está aparecendo, próximo onde era o deserto do Saara, uma mancha, né? Ali é a região do Sahel, que é a transição, seria as bordas do Saara. O Sahel, as bordas do Saara, também é uma zona de semiárido, né? Pouca quantidade de chuvas, um clima mais seco, mais difícil a prática agrícola. E de semiárido nós entendemos porque nós temos uma região nordeste que está inserida, né, dentro desse contexto, dentro desse clima, tá? Essa região nordestina ali, o sertão, o agreste nordestino, é uma região onde chove muito pouco, né, durante o ano todo. E isso se deve porque nós temos na região nordeste uma barreira natural, um bloqueio natural, que são as chapadas da Diamantina e da Borborema, que impedem que o ar, a nuvem carregada de água, ela ultrapasse essa barreira. Então, você tem ali a barreira, o ar, a nuvem vem carregada, não tem força para conseguir ultrapassar aquela barreira porque ela está carregada de água, ela acaba precipitando no litoral e não precipita na região mais central do Nordeste, o que prejudica totalmente a economia da região. Então, a área litorânea, a zona da mata, é muito mais produtiva e também muito mais ocupada do que a região do sertão nordestino, que é menos ocupada e menos produtiva. Por isso que aqui no Brasil foi adotada uma medida, né? A transposição do Rio São Francisco, que era uma saída para poder amenizar a falta de água do semiárido. Essa transposição do Rio São Francisco ela não começou agora também, não. Ela começou há muito tempo atrás, ela começou lá atrás, no período ainda do reinado brasileiro, né, para conseguir fazer essa transposição aí do rio. O que significa a transposição do Rio São Francisco? Fazer um braço puxando a água até as áreas mais áridas, né, para poder abastecer ali essas regiões com esse recurso hídrico, com a água, tornando elas mais produtivas, né? Então, a transposição do Rio São Francisco, na sua maior parte, já foi concluída aqui no semiárido brasileiro, mas ainda faltam algumas áreas para terminar essa transposição. Começou lá atrás e passou por vários governos, né? E boa parte dela foi concluída recentemente. Ainda falta um pouquinho para terminar essa região. Então, a gente é uma região onde a gente encontra ali espécies típicas, né? Nós chamamos de cactáceas, são aquelas espécies que têm espinhos para absorver o orvalho e liberar menos água, né? Galhos retorcidos, uma vegetação mais esbranquiçada, cinzentada, né? Por isso que aqui na nossa região do semiárido, essa vegetação ela ficou conhecida como caatinga, né? Que significa mata branca ou mata cinza, né? Devido ao nome dado pelos nativos. Então, para ela ser mais esbranquiçada, mais sequinha, depende de pouca água para sobreviver, porque ela se adapta também. Então, os seres vivos eles vão se adaptando às condições climáticas, e esse tipo de vegetação também se adapta ali na região Nordeste, né? Então, elas pegam pouca água e elas liberam também pouca água no período do calor.
tá? Liberam as suas folhinhas, então elas não fazem evapotranspiração. Assim elas se mantêm vivas. E as mesmas características têm ali as cactáceas, porque elas têm espinhos, e esses espinhos não fazem evapotranspiração, e de contrapartida eles também captam a água do orvalho que cai da noite. E isso vai mantendo elas abastecidas de água, e assim elas conseguem sobreviver a essas altas temperaturas, as temperaturas mais quentes ali do Nordeste, né, do Agreste, tá? E das outras regiões semiáridas do planeta também. Então, essas plantinhas que estão aparecendo para vocês do lado esquerdo, elas fazem esse tipo de prática, tem esse tipo de prática. São mais inteligentes, adaptadas, né, a esse sistema. Bom, climas do Brasil. Os climas do Brasil, a gente tem um contexto, né, bem legal deles para a gente poder discutir. A gente sabe todos os climas que existem aqui no Brasil, a gente já comentou sobre eles. Eu ressaltei que por ser um país continental, então ele está inserido em várias zonas térmicas, por isso uma amplitude muito grande climática dentro do Brasil. É importante a gente ressaltar que estações climáticas levam tempo para poder analisar esses climas. Então, diferente do que a gente pensa, né? Mudou o clima hoje aqui de Campo Grande, né? O que mudou foi o tempo atmosférico, é ele que muda na frequência maior. O clima, ele não muda rápido assim, né? Ele demora bastante tempo para ele mudar, no mínimo ali de 3 a 4 décadas, dependendo, né, da região, tá? Pode ser até um pouquinho mais. Aqui no Brasil a gente não tem sentido ainda tanto essa alteração climática. Para o futuro, essa questão da alteração da análise do clima ela vai mudar. Então, se hoje a gente demora ali 3, 4 décadas para poder analisar um clima, para o futuro isso vai mudar. Então, nós vamos demorar 2 décadas, 1 década, 5 anos para analisar um clima, né? Conforme a ação humana ela vai avançando, né? E ela vai também impactando ali na vida do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, certo? Bom, eu vou